cantiga de roda tradicional era cantada pelo norte e nordeste do Brasil para receber o povo que voltava do mar. Assim, o marinheiro só, quem te ensinou a nadar foi o tombo do navio ou foi o balanço do mar? A minha jovem convidada, agora mais experiente, ela está habituada com o tombo no navio, o balanço do mar e principalmente a ser uma marinheira só. A mulher mais jovem deste planetinha a invernar sozinha no Polo Norte. Seja bem-vinda de volta. O seu porto provoca, Tamara Klink. Muito obrigada. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura Emissoras Afiliadas, em versão podcast, na sua plataforma preferida. A Tamara, pessoal, ela mal atracou aqui nesse estúdio e antes de ligar as câmeras já contou que está partindo de novo. Tipo assim, amanhã ou depois de amanhã, para um lugar secreto. Como é? Você consegue ficar aqui até o final do programa para gravar? Não. Sim, vou tentar. Você já descobriu, Tamara, onde você quer chegar? Com tanta pressa, viajando sem parar desse jeito? Eu acho que não importa muito. Eu acho que eu gosto muito do processo. Eu gosto da preparação, eu gosto de tudo que a preparação me obriga a aprender. Eu gosto que o desafio me força a ser melhor do que eu sou no momento em que eu decido ir. E dessa vez, para mim, não é mais uma partida, é um retorno. Retorno. A Sardinha 2 é a minha casa, eu moro nesse barco. Você está morando na Sardinha, ela está te esperando para essa viagem, que você vai recomeçar. Sim, exatamente. A viagem mais recente, turma. Tem esse livro lindo. Olha isso daqui. E essa foto da capa é dela. Como é que alguém tira essa foto? Então, foi toda uma discussão com a editora, porque tem um controle de drone na minha mão, que eu achei que ia ficar feio na capa do livro. Sei. E aí eu aprendi ao longo dos meses do inverno a meio disfarçar o drone, colocando dentro da mão, aí na hora da foto ele ficava pra dentro, não aparecia. Olha aí... aqui, ó. Dá pra ver, agora eu tô vendo ele, ó. Dá pra ver aqui, ó, nessa mão direita, né? Só que eu achei que se eu escolhesse uma foto em que o drone estava escondido, as pessoas iam começar a questionar se eu tinha mesmo ido sozinho, se a foto era AI. Aí eu achei melhor deixar o drone aparecendo na capa. Bom dia, inverno, Tamara Klink, Companhia das Letras. Vamos entender primeiro o lugar, né, onde você foi invernar. A grande diferença do Ártico e da Antártica é que a Antártica é um continente cercado de oceano por todos os lados e o Ártico é um oceano cercado de terra por todos os lados. Só que ele é um oceano muito frio, pelo menos até pouco tempo atrás era muito mais frio do que é hoje, e por isso, durante o inverno, uma grande parte dele fica congelada. Ao redor do Ártico, a gente tem a Noruega, a Rússia, os Estados Unidos, a Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Sim. E foi lá que eu passei o inverno. Foi por causa do Trump que você escolheu a Groenlândia? Foi também, acho que Porque foi... é bom lembrar, no primeiro mandato do Trump, as pessoas esquecem, em 2019 ele já estava com esse papo de querer a Groenlândia para ele. Então, quando eu estava lá, ele não falava disso. Pelo menos eu não me lembro de ter ouvido. Mas eu digo que tem a ver com os Estados Unidos, porque hoje assim, a gente tem talvez a imaginação que o mar, para um navegador, ele é livre, você pode ir para onde você quiser. Só que depois que você atravessa o mar, existem países e cada um dos países tem suas regras específicas. Então, antes de partir, uma grande parte da preparação foi bastante burocrática e diplomática. Por exemplo? Por exemplo, pedir autorizações para poder passar o inverno num país do qual eu não vim. E recebi várias proibições, inclusive, de países que me diziam que a viagem era perigosa demais. Eu gostei da ideia de ir para lá por vários motivos, mas acho que o principal era a possibilidade de encontrar com os groenlandeses. É uma terra inuit, os inuites
são como os indígenas, né, que a gente chama no Brasil. Eles têm a tradição, a cultura ártica, eles têm folclores ligados ao gelo, ligados às auroras boreais, eles têm objetos de design super incríveis, com materiais muito simples e poucos materiais disponíveis. Eles conseguiriam criar soluções extremamente eficazes para medir o gelo, para se equilibrar, para remar. Eles criaram os caiaques, criaram os anoraks, que são objetos que a gente usa aqui também. Mas é claro, eles não são só pessoas que moram no gelo, muitos groenlandeses são engenheiros, são mecânicos, são pilotos de navios, e foi muito incrível poder conversar e aprender com essas muitas pessoas, especialmente marinheiros, como eu. A gente conhece o veranear, vou veranear no Guarujá, tal, é associado a baladas, alegria, aquele sol. Invernar é o quê? É tudo escuro. Invernar é passar o inverno. Para os navegadores, especialmente os polares, invernar é passar o inverno preso no mar congelado em alguma região de altas latitudes, né? Ártica ou Antártica. Preso no gelo mesmo, né? Sim. E aí que você ficou 8 meses. 8 meses. Inicialmente, os navegadores não queriam invernar, foi algo que aconteceu por falta de opção em muitas expedições. As mais famosas são, acho que a mais famosa de todas é a do Shackleton, mas tem também, que foi na Antártica, né? Mas tem também a do Franklin, tem a do Gioa, do navio do Roald Amundsen, que invernavam muitas vezes sem ter desejado passar o inverno preso no gelo. E aí tiveram outras experiências mais recentes, que eu chamaria de invernagens por prazer, que foi a desse casal, o Jérôme Poncet e a Sally Poncet, na Antártica. Foi um casal que inspirou meu pai a mais tarde invernar também na Antártica. E eu tenho certeza que se eu não tivesse ouvido essas histórias, lido essas histórias, eu não teria tido vontade de fazer a mesma coisa. Desta vez, um novo barco, Sardinha 2. Demorou quanto tempo você ficar íntima da Sardinha 2 e começar a conversar com ela, igual você fazia com a outra? Eu fiquei 2 anos preparando esse barco. Eu acho que, inicialmente, eu estava muito íntima dos sistemas do barco, que eu desmontei e remontei várias vezes ao longo dessa preparação. E não era um barco que eu construí, foi um barco que eu comprei do antigo dono, que construiu ele no jardim da casa dele. Então, no início, ainda tinha muitas decisões arquitetônicas do barco tinham sido feitas por esse antigo dono, e eu demorei para me acostumar com o barco ao ponto de começar a transformar Sim, fazer o seu jeito. Sim, e eu acho que eu tive que mudar o arranjo interno para preparar ele para o inverno, porque, bom, era um barco feito para viver, mas num ambiente quente, sem muita autonomia, e para ter comida suficiente para mais de 1 ano em isolamento, equipamentos muito seguros. Eu tive que fazer uma decisão, aliás, milhares de decisões, para encontrar quais eram os mínimos necessários. Isso, vamos falar deles. O que é o fundamental que está lá dentro? Acho que a reflexão principal era que, para eu ter mais autonomia e, portanto, mais liberdade, eu queria ter o mínimo de objetos possível dentro desse barco. Porque isso me permitiria ter um barco mais leve, isso me permitiria também ter menos fonte de problemas que poderiam ocupar muito meus pensamentos e consumir energia mental. De que tipo de objetos nós estamos falando? De chuveiro, por exemplo. Eu não tenho chuveiro, não tenho água quente, não tenho boiler, eu tenho uma chaleira, eu tenho um aquecedor muito, muito simples. Você toma banho de chaleira no Sardinha 2? Geralmente do lado de fora. Do lado de fora, com a chaleira quente? Sim, quando está assim, mais de 3 graus. Como que é essa técnica de tomar banho de chaleira? Aí você vai querer que eu entre nos detalhes? Eu quero, claro que eu quero. Então, quando está
um solzinho, assim, mesmo que ir acima de 0 graus, né? Senão a água congela. Tá. Eu saio do barco, eu me... tiro as minhas roupas por partes, né? Tá. Primeiro, sei lá, a parte de baixo, lavo uma perna, lavo uma outra perna, seco, me visto de novo. Porque tá frio pra caramba. Sim, começo a lavar as partes de cima. Tá. O cabelo lavo dentro de um balde. E eu não tomo muitos banhos, né? Como você deve imaginar. Mas... Você curte não tomar banho? Acho que não. Acho que eu preferia tomar um pouquinho mais do que eu tomo. Quando a gente navega em solitário, acho que a nossa maior fonte de conforto é o sono. Então, para mim, pouco importa se eu tenho chuveiro ou não, se eu tenho vaso sanitário ou não. Para mim, o que vai me deixar mais satisfeita é poder dormir esses 20 minutos, tendo a certeza de que eu não vou ter mais problemas do que eu preciso. 20 minutos. Vamos falar disso? Como é que funciona esse reloginho? Eu sou no polifásico, que é o nome técnico. Eu deito e me esforço para dormir o mais rápido possível. Tem uma técnica? Tem várias. Porque o mais difícil não é dormir pouco, é ter certeza que quando você deita, você vai dormir logo. Conta uma. Da respiração. Isso. É inspirar, contando até 8, soltar, contando até 16. É imaginar que cada pequena parte do seu corpo está se soltando aos pouquinhos. Então, eu fico visualizando o dedão do pé, depois o segundo dedo, depois o terceiro dedo, depois o quarto, quinto. E eu fico imaginando eles, os músculos se relaxarem. E aí eu vou subindo pelas pernas, as duas pernas. E quando geralmente chega assim, no joelho, eu já dormi. O sono é talvez o maior indício de saúde mental, não é não? Eu tento me concentrar muito para só me preocupar com aquilo que eu consigo controlar. Muita gente deve estar com inveja do sono. Eu acho que não deveriam ter. Não exatamente. Porque dormindo nesses pequenos períodos de 20 minutos, é claro que eu não consigo, por exemplo, ter recuperação muscular. Nessa fase do sono tão curta, o meu exercício é tentar entrar no sono profundo muito rápido. E aí eu pulo etapas, que é, por exemplo, aquela etapa que fortalece a memória, que gruda as lembranças dentro do cérebro. Né, o sono REM, aqueles várias camadas de sono, né? Então eu vou ter perda de memória, vou ter potencialmente perda de lucidez também. Às vezes eu tenho alucinação, que pode ser visual ou auditiva. Sim. Conta uma que você teve. Tem uma que eu tive na primeira viagem. Eu tinha certeza que minha mãe estava lavando a minha louça. E aí o despertador tocava e tocava e tocava. E eu pensava assim, nossa, eu tô tão feliz que minha mãe tá lavando a louça que eu não vou acordar. Porque se eu acordar, ela vai descobrir que eu tô acordada e eu vou ter que lavar minha louça. Eu ficava tentando fingir que eu tava dormindo. Pra você. E depois comecei a pensar, nossa, mas como minha mãe entrou no barco se a gente está em pleno Covid e os aeroportos estão fechados? Você navega com arma para se proteger de alguma coisa? Olha, em alguns países é obrigatório, por exemplo, se você está diante de um potencial ataque de urso polar. Mas, é claro, não é algo que você deve fazer, porque os ursos são espécies protegidas. Sim. Então, existe essa situação um tanto contraditória. Mas ele apareceu, o urso. Sim. Ele apareceu. E aí? Foi bastante assustador. Foi. Eu estava dormindo. Eu estava muito feliz de poder dormir, mais do que esses períodos curtinhos. E meu barco tem como se fosse uma plataforminha atrás. Sei. Que eu sempre achei muito prática para subir no barco depois de limpar o fundo, né? Que eu limpo o fundo na água. Só que também é muito prático para os ursos polares. Lógico. Para eles era como uma escada de piscina. Perfeito. Então ele foi subindo enquanto eu dormia e eu acordo com esse som do rádio. Tamara,
Sardinha 2, Sardinha 2, tá acordado? Sardinha 2, tem um urso indo na direção do seu barco. Sardinha 2, o urso tá subindo. E aí eu tava meio tonta, fiquei muito brava que me acordaram e logo depois fiquei muito assustada. E aí eu começo a fazer todos os barulhos que eu posso dentro do barco. Você ouviu ele? Você viu ele? O urso? É. Ah, vi. Claro. Ele não Mas era bastante assustador. Só que eu não podia sair do barco. Porque os ursos, vai que ele tá com fome, ele me ataca. E aí não é uma pequena porta que vai nos proteger, né? Lógico, Eu ligo o motor por dentro do barco, consigo puxar ali os cabos de aceleração para fazer Aos poucos o urso começa a sair arranhando um monte de coisa. Aí eu fiquei brava que destruiu minha pintura, abriu a balsa salva-vidas do barco, fiquei sem balsa salva-vidas pro resto da viagem. Bom, mas pelo menos sobrevivi. E o urso foi nadando ao redor do barco, era enorme. Vovó, tem uma coisa que eu não te contei porque você ia ficar preocupada. Um urso subiu no barco. E o urso, por sorte, se assustou com o barulho do motor, tirou o focinho dali e foi nadando em direção a outro barco. E aí sim, uma vez que eu vi ele pela janelinha, eu tirei foto e vou colocar a foto aqui pra você ver, vovó. Ariane, como não enlouquecer com os próprios pensamentos? Qual o caminho para apreciar a sua própria companhia? Talvez eu tenha enlouquecido, né? Quem vai dizer se eu enlouqueci ou não? Mas eu gostei bastante, acho que tem várias fases da amizade com a nossa solidão. No início, ela era muito barulhenta. Estar sozinha me lembrava as falas que as outras pessoas tinham me feito, os medos que eles tinham colocado em mim. Eu fui para lá com uma mochila muito pesada de medos dos outros. Para alguns desses medos, eu fui atrás de respostas. Para outros, eu não teria resposta antes de viver a experiência. E no início, eu ficava em dúvida entre acreditar na minha preparação, confiar nela, confiar também nas pessoas que tinham me ajudado a chegar lá, ou confiar, por exemplo, nas projeções de medo das pessoas locais. Porque é legítimo que as pessoas locais olhem para mim, uma estrangeira, brasileira, pequena, muito fraca, jovem, né? Que nunca viveu lá e que ousa passar o inverno, que nem eles passam, isolado no mar congelado, e dizer que você não vai conseguir. Bruno Sanches, o que é o silêncio, o que é o barulho para você? Olha, agora para mim o silêncio é aquele som que sai de dentro da nossa cabeça, que parece uma cápsula efervescente, assim, que é... E era o som que eu mais ouvia. Acho que a neve abafa bastante os sons, e além disso, quando o mar congela, não tem mais muitas fontes de ruído. Então, todos os ruídos que eu ouvia, na maior parte do tempo, eram os ruídos do meu próprio corpo. O que, por exemplo? O sangue? O sangue correndo nas veias, minha respiração, os meus passos. E, às vezes, eu ficava muito aliviada quando tinha, assim, um corvo passando no céu e gritando... Eu falava assim, ai, que alívio, ouvir um som exterior. Ouvir outra pessoa. Eu ainda ouço, minhas orelhas ainda funcionam. Vocês estão percebendo? A Tamara, ela tem um dom de criar um clima bacana, inclusive o que ela criou aqui no estúdio quando ela chegou. Agora, ela quer usar esse dom para contar que o clima do planeta não está nada bem de saúde. Já voltamos. Em 1903, vejam só, 1903, o explorador norueguês Roald Amundsen
e 6 tripulantes se tornaram os primeiros humanos a concluir a travessia da Passagem Noroeste. É aquela ligação lá por cima, no Polo Norte, do Oceano Atlântico com o Pacífico. Essa expedição levou 3 anos. 120 anos depois, a minha convidada, a navegadora e escritora Tamara Klink, concluiu a mesma travessia em 45 dias. O Amundsen levou 3 anos, porque na maior parte do tempo ele ficava preso no gelo. Já para Tamara, o gelo não era mais um obstáculo. E isso não é uma boa notícia. Quem abriu o caminho para você, Tamara? Acho que quem mais contribuiu para essa passagem não ser mais tão congelada são as mudanças climáticas. Então, basicamente, todos os humanos Sim, todos nós. Do planeta, especialmente alguns. Mas acho que, além disso, eu tinha essas referências dos navegadores de antes. Eu, com certeza, não teria conseguido fazer essa passagem com um barco tão pequeno. Sim. E com tanta, acho que, segurança, se não fossem os navegadores que vieram antes, claro, que contribuíram para cartografar o caminho, sim, que contribuíram para descobrir quais eram esses novos mínimos necessários. Lógico. E essas mudanças climáticas alteraram algumas dessas cartas? Sim, tem vários lugares, assim, na Groenlândia também, ou no norte do Canadá, onde, quando as cartas foram feitas, havia grandes geleiras. Essas geleiras derreteram ao longo de 100 anos e hoje a gente navega em águas líquidas. Só que quando a gente está olhando na tela do GPS, está escrito que é terra. Sei. E não é. Cara. E as mudanças climáticas não mudam só o gelo, elas mudam também, igual aqui no Brasil, né, a intensidade das tempestades, a sim, frequência das tempestades. A temperatura. A temperatura, Você pegou temperaturas altas, né? No inverno, as mais altas que eu tive foram mais 7, mais 8 graus positivos. 8 graus positivos Que foi bastante ruim para mim, porque, bom, eu achava que como brasileira, quando tivesse quente ia ser bom, ia ser mais tranquilo. Mas não, porque o gelo era o lugar onde eu caminhava. E quando a temperatura subia, o gelo ficava todo mole, empapado e mais perigoso. Eu consumia também, bebia também água de neve, e quando aumentavam as temperaturas, que foram várias vezes, a neve toda derretia, e eu tinha que ir muito longe até um pedaço de iceberg para poder pegar água e derreter. E dentro do barco vai se acumulando condensação da sua respiração, ou de quando você cozinha, e essa condensação vai formando um gelo no teto. Então, toda vez que aumenta a temperatura, é como se estivesse chovendo dentro do barco. Nossa. Que vai caindo toda essa condensação, as placas de gelo na sua cabeça. Tudo meio lambrecado, pinga, como se diz. Não é confortável quando está quente. Deve afetar a vida dos peixes, de todo mundo que mora ali, né? E a nossa também, porque o oceano é o mesmo. Claro. Então, essas águas esquentando mais, em no máximo 8 anos, elas passam pelo Brasil. E se as águas do Ártico estão mais quentes, se a gente tem menos gelo no Ártico, esse gelo e esse lugar deixa de ser um ar-condicionado natural do planeta, um lugar que resfria o planeta, e passa a ser um aquecedor natural do planeta. Esse asfalto no sol que está queimando 24 horas por dia, esquentando todas as águas do mundo. E os inuits, o que eles falam? Qual é a comparação que eles fazem dessas mudanças? Eles contam a história da vida deles, porque as pessoas que hoje têm a minha idade, quando elas eram crianças, elas descrevem que elas conseguiam percorrer distâncias enormes em cima do gelo, entre as cidades. Elas usavam trenós de cachorro, indo e viajando entre as cidades para ver seus amigos, seus parentes. E hoje essas mesmas distâncias, na mesma época do ano, elas fazem de barco. Sim. Elas descrevem como os animais mudaram seus comportamentos, elas descrevem viagens que os pais delas fizeram entre a Groenlândia e o Canadá, que elas nunca poderiam fazer em cima do mar congelado. Nos relatos, o Amundsen fala que os inuits foram as pessoas mais legais que ele já conheceu em toda a vida, incluindo a família dele norueguesa. E para você?
Eu gostei muito dos amigos que eu fiz lá. Eu fiz bons amigos. Acho que as pessoas com quem eu mais convivo são os marinheiros, né? Que são pescadores e pescadoras. Eu tinha trocas interessantes com esses pescadores. A gente assistia filmes juntos. Eles adoravam todos os atores dos Estados Unidos, sabiam os nomes dos atores principais, coadjuvantes, outros filmes onde eles já tinham trabalhado. Eu não sabia nada de filme, eu ficava lá assistindo. Quando tinham filmes sobre gelo, eles comentavam os tipos de trenó, falavam, não, esse tipo de trenó está errado, porque esse é o da costa leste, da costa oeste. Mas eu fiz bons amigos, Até fui um pouco além. Vamos lá. Opa! Vamos falar disso, porque... Não, vamos falar não, corta! Nós temos que falar, eu vou te dizer por quê, porque a fofoca, ela é a forma mais eficiente de comunicação. Rolou um namoro inuit? Corta! Ei, tá certo. Eu respeito os limites da viagem. Estamos no Provoca, afinal, não é mesmo? Qual foi o pico de susto ou ansiedade mais desafiador? Tiveram alguns. Na invernagem, com certeza, foi quando eu caí no gelo. Caiu. Eu estava caminhando em cima do mar congelado. Foi num período do inverno em que eu estava tão confortável com os riscos envolvidos em estar lá, com o lugar, com o gelo, com os meus hábitos, que eu não via mais os perigos. Eles se tornaram totalmente invisíveis para mim, tudo virou rotina. Tá. Eu estava caminhando num dia, logo depois de uma onda dessas de calor, em cima do mar congelado. Aí eu quis passar da placa de gelo para a terra, medir o gelo com o toque, esse bastão de madeira com uma faca na ponta, que é uma ferramenta... Para saber a espessura? Para saber a espessura Tá. e saber se ele era firme. Tá. Testei, parecia bom. E quando eu pisei em cima, ele se quebrou embaixo do meu pé. E aí eu entendi que eu ia morrer. Você foi para a água? Sim. E aí eu senti a água entrando nas minhas botas, passando pelas camadas da calça. E eu tinha ouvido tantos relatos de pessoas que tinham morrido assim, que eu estava um pouco assim, bom... Não tinha muito tempo para ter medo, não tinha muito tempo para entrar em pânico. Eu só estava ali pensando, tá, e agora o que eu posso fazer? E eu pensei, eu acho que eu vou morrer, porque é assim que as pessoas morrem aqui. Mas eu vou tentar pelo menos ganhar um pouco de tempo. Porque ela pelo menos tem a chance de ver o filminho, né, do que acontece, Claro. filminho da nossa vida, antes de morrer, e aí o filminho não entrava, sabe? Meu Deus. E aí eu fiquei, bom, como é que eu faço para ganhar um pouco de tempo? Eu vou tentar, pelo menos, me tirar um pouquinho da água. Acho que eu não vou conseguir muito, mas eu vou tentar pelo menos um pouco, enquanto eu ainda tenho forças, enquanto eu ainda tenho energia. E aí eu tentava segurar no gelo, o gelo era muito liso, o gelo firme onde eu estava andando era liso demais. Aí eu fui procurar um gelo que era um pouco mais podre, e eu tinha um pouco mais de costume de andar em vários tipos de gelo diferentes. E aí esse gelo mais podre era como se fosse um 1000 folhas, né? Um croissant, com várias camadas. Mais poroso, assim, vai desmontando. Que ia desmontando, e com isso eu tinha um pouco mais de aderência na mão. De pegada. E aí eu fui, peguei, segurei, consegui sair 1 centímetro. Falei, bom, não foi tão difícil, vou tentar mais 1 centímetro. Eu unia toda a força do meu corpo, mais 1 centímetro. Mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. E aos pouquinhos, de centímetro em centímetro, centímetro em centímetro, eu fui tirando um pouquinho do meu corpo da água, bem lentamente, os cotovelos, depois a barriga, depois os joelhos, e aí eu soube que eu ia conseguir. O que você aprendeu chegando perto desse lugar? Quando a gente é jovem, a gente acha que a nossa vida vai ser para sempre, porque a gente quer muito. Porque a gente conhece pessoas mais velhas, porque é o nosso direito. E nesse dia eu soube que não. Nesse dia eu soube que a vida pode acabar a qualquer momento. Que eu acho que também é algo que a gente esquece quando a gente passa muito tempo atrás das telas. Porque nas telas nosso tempo parece infinito. Nas telas a gente olha números, como se não tivesse vida por trás. Fica gastando tempo, fica desperdiçando o tempo, literalmente. Sim, também. Né?
A gente fica desperdiçando sonhos, fica desperdiçando espaço mental, desperdiça nossa imaginação e desperdiça o nosso tempo de vida. Fabiana Matano, como você aprendeu a viver com pouquíssimos objetos em um lugar apertado? Bom, foi uma escolha, né? Eu me preparei bastante, escolhi muito bem quais objetos eu queria levar. E acho que é por isso também eu estava muito satisfeita com eles. No momento em que eu estava só e podia, através de cada um desses objetos, ser capaz de fazer minha água, ser capaz de pescar o meu peixe, abrir Qual meu peixe. Qual o seu objeto preferido? Eu estava vendo aqui, eu posso mostrar para eles, porque eu ganhei adesivos. Não sei se todo livro vem com isso. Figurinhas. Só da pré-venda. Só o pessoal da pré-venda. É lindo. Desenhos todos de Tamara Klink. Está desenhando, hein, garota? Que é isso, hein? Desses objetos aqui, estou vendo um balde aqui. Acho que ele é um dos top 3. Qual que é a história do balde? Eu usava balde para tudo. O balde era um objeto que eu usava para carregar minha água, né? Os pedaços de gelo que depois ia transformar em água, neve, mas também era meu banheiro. Um outro balde, tá? Não o mesmo. Sei. Tinha um balde para cada coisa. E o balde se tornou meu pet. Então eu ia lá passear com o meu balde, assim. E aí, às vezes, eu deixava o balde num canto do fiord, porque eu ia subir depois uma pedra e ele ia atrapalhar, então eu deixava lá ele no canto do fiord. E quando eu voltava, sempre tinha marquinhas de raposa ao redor. Olha. Tinha as patinhas e elas tinham feito também seus conteúdos respectivos ao redor, marcando seu território. É uma comunicação isso, né? Total. Que doideira. Mais que uma comunicação, é um anúncio muito claro de quem manda ali, que não era diálogo, né? Um diálogo ali já, né? Sim, por isso no desenho do balde tem até uma pata de raposa, porque é o sinal de que o balde estava lá, mas ele estava carimbado, né? Eu gosto de navegar em solitário. De certa forma, eu sinto que quando eu tô a sós comigo e com o barco, eu viro um pouco bicho. Tem muita mulher com medo de sair sozinha na rua das cidades brasileiras e sair sozinha por aí. Bem diferente, assim, porque eu também tenho medo, claro, de sair nas ruas sozinha aqui. Mas quando a gente tem a chance de viver num lugar onde a gente está só, a gente não é mais definido pelo nosso gênero. E não tem desafios a mais que vêm com o nosso gênero. Então, eu ter essa experiência de não ser mais o outro, de ser universal nessa sociedade de foi uma experiência muito libertadora. Sim. A gente convive com tantos limites em tantas áreas diferentes que, de repente, só não usar sutiã é uma grande libertação. Sim. Quando metade do mundo não usa sutiã. Sim. Quando poder ficar de perna aberta, quando poder dizer o que você pensa, quando poder gritar, falar alto, falar palavrão. De repente, essas coisas que são tão idiotas, tão banais, se tornam fontes de liberdade. Porque antes havia esses muitos limites. Eu acho que eu não teria me sentido tão livre se eu não fosse mulher, se eu não tivesse crescido com tantos limites a ultrapassar estando só. Pessoal, no próximo bloco, eu vou querer entender por que, vejam bem, um certo menino maluquinho brasileiro foi invernar no Polo Sul e uma certa menininha maluquinha brasileira resolveu congelar no extremo oposto. Hein? Será que é coincidência? É simetria poética? Ou pura provocação para papai? Vamos saber daqui a pouquinho. Até logo. No dia 31 de dezembro de 1989, isso mesmo, no dia que o planeta inteiro celebra o Ano Novo, um certo navegador chamado Amir, que vem a ser pai da minha convidada Tamara Klink,
partiu com o barco dele sozinho para passar o inverno na Antártica. Ficou preso lá no gelo por 7 meses. Mais de 3 décadas depois, Tamara partiu sozinha com o barco dela para o extremo oposto e ficou não 7, mas 8 meses presa no Polo Norte. Ô, Tamara, cá entre nós, esse detalhe de ficar um mês a mais foi só para fazer uma birra para papai? Eu nem sabia os tempos. Eu não escolhi, quem escolheu foi o gelo. Olha! Para mim é curioso virar um pouco colega, assim, do meu pai. Às vezes a gente dá palestra junto, aí ele me provoca um pouco na palestra, às vezes ele queima um pouco o meu filme. Com o quê? Com que jeito? Ai, sei lá, de várias maneiras. Ele fala que meus barcos são precários, porque são mesmo. Mas eu nunca conseguiria navegar, fazer essas navegações complexas com barcos pequenos e barcos tão simples, se não fossem as pessoas que vieram antes e que encontraram esses novos mínimos necessários. Se meu pai tivesse feito essa navegação com um barco menor ainda, eu saberia que era possível e com menor ainda. E eu acho que esse é, para mim, a graça de vir depois. Eu que amo vocês dois. A Bia é minha, porque aqui o programa chama Provoca. Eu vou falar para eles da dedicatória que está aqui nesse livro, pessoal. Que lindo que é esse livro, turma. Olha isso daqui. Olha isso daqui. É legal o livro, que você vai entrando aos poucos na história. Você fala, opa, mas a dedicatória está aqui. Para meu pai, quando eu era pequena, você me contava histórias do seu inverno no mar gelado. Eu tinha muitas perguntas. Esta viagem começou ali. Que lindo, hein? Como é que anda essa relação com esse rapaz? Respeito muito meu pai por várias coisas, claro, por ele ter feito isso tudo. Tenho nascido no Brasil, não tenho nascido num país onde havia muitos navegadores que partiam para o gelo. Essa tradição, Não tinha essa tradição, ele não é filho de navegadores. Ele foi atrás, né? Então, as referências dele eram os livros, eram essas pessoas vivas ou mortas que estavam nessas páginas de papel. Mesmo que ele tenha dito, nunca vou te ajudar, eu tive essa referência viva em casa. E eu sabia que meu pai, por mais que para o Brasil ele seja um herói nacional, para mim eu via ele como um pai que era uma pessoa humana, com erros e acertos. E eu acho que é por isso também que eu pude sonhar. E mais tarde, quando eu pensava, eu sou pequena, eu não sou tão inteligente, não sou tão forte, todo mundo diz que eu nunca vou conseguir, meu pai não quer me ajudar. Mas eu pensava, se eu não acredito, quem vai? Porque de todas as mulheres que nasceram na mesma época que eu não vejo quem teria mais chance. Esquece o papai. Você não precisa provar nada. Eu tô fazendo isso por mim. Meu maior medo era nunca partir. A posição é boa, Mi. Vou tentar na rota. Parti. Agora só me resta remar um oceano. Por mais que ele não tenha me ajudado diretamente, né? Claro. E eu acho que essa não ajuda diretamente foi também o que me libertou para encontrar meu caminho, foi o que me autorizou a errar tanto que era necessário para o processo de aprendizagem. Porque ele me dizia não, eu fui, de certa forma, empurrada a conversar com pessoas com quem eu nunca teria ousado entrar em contato. Você ampliou o seu conhecimento, né? Então, ele me ajudou muito. Não de forma direta, mas de forma indireta. Eu tenho certeza que eu pude ir muito longe, acho que, e ter tanto prazer indo longe, graças às histórias que ele contava, graças a tudo que ele, de certa forma, me
me fez. A dedicatória ali dele contando histórias para você, eu imagino que muita gente fica imaginando aquela cena de filme assim, papai na sala, na lareira, na cama, contando história. Era assim mesmo? Como é que era essa cena? Sim, ele, quando voltava de viagem, a gente meio se reunia ao redor dele e ele ficava conversando, contando sobre os animais. A gente achava aquilo muito incrível. Ele vinha no nosso quarto antes da gente dormir, eu dividia o quarto com a Laura, né, minha irmã gêmea. A Marininha vinha também, e ele ficava falando sobre os nomes dos bichos, as rotas, os ventos muito fortes, esses pedaços de gelo enormes. Ele personificava também partes do barco. O leme dele tinha um nome, o piloto automático tinha um outro nome, o radar tinha um outro, e eram esses personagens que conviviam com eles, e tudo aquilo era muito fantástico. Foi uma viagem fantástica e arriscada ao mesmo tempo. 101 dias pelos mares, solitário, num percurso de mais de 7.000 quilômetros, finalmente completados na praia da Boa Viagem, em Salvador, Bahia. E tudo saiu como ele havia planejado. Foi uma experiência muito maravilhosa, eu sei que ela vai marcar muito, eu vou ter muitas histórias para os meus netinhos. Ele não gosta muito da palavra aventura para descrever o que ele faz. E você? Eu concordo, sim. Acho que para mim a aventura dá a sensação que não foi preparado, né? Isso. Que é muito preparado, tem um esforço gigantesco. A gente antecipa coisas muito loucas, assim. Muitas hipóteses. Será que eu vou ter apendicite? Aí você faz todo o cenário. E se eu tiver apendicite, o que vai acontecendo? O que eu posso fazer para evitar esse risco? Será que eu vou ter que costurar minha pele? Será que eu vou ter que arrancar um dente? E às vezes é quase assim uma espécie de loucura, né? Na cabeça, a preparação. 10 de junho de 1984. Partida, Luderitz, Namíbia. É o único ponto do Atlântico Sul com correntes e ventos que levam direto para o Brasil. Objetivo, chegar a Salvador, Bahia. Em 100 dias. Remando. Depois de tantas expedições, o que ainda te empolga? Eu gosto de aprender. E para o mar, eu sou sempre iniciante. Eu sou sempre vulnerável, eu sou sempre frágil, eu sou sempre ninguém. Toda vez vai ser como se eu começasse de novo. Claro que eu acumulo um pouco mais de lembranças do que antes, um pouco mais de referências, mas essas experiências anteriores não vão mudar a indiferença que o mar tem sobre mim. O prazer de conseguir concluir um projeto. E acho que também a vontade de reencontrar as pessoas que eu gosto, especialmente a minha avó. Minhas irmãs. Sim. Como é que foi nessa invernagem lá? Qual é o contato? Com que frequência? Então, eu tinha, com esse aparelho por satélite, eu conseguia ligar alguns minutos por mês, acho que era 50 minutos por mês. Então, eu guardava todos os minutos para o último dia, né, exceto se eu tivesse uma emergência, mas tentava guardar para o último dia do mês. E aí eu usava todos ligando para minha avó, que sempre reclamava porque a ligação era muito ruim, caía o tempo todo, falava, por que você escolheu um aparelho tão precário? Por que você não vai na cidade e pede para alguém te ajudar a ligar no celular direito? E falava, mas vovó, não tem cidade. Aqui... Ela, por que você não vem passar o Natal com a gente? Eu falava, mas vovó, é meio difícil agora passar o Natal aí. E eu achava muito divertido. Ela contava das amigas da igreja, as fofocas do bairro. Eu achava muito, muito legal ter essa interação. E o prazer de contar, de escrever? De produzir um livro que... É um prazer, mas também, às vezes, com certos desprazeres, né? Porque o processo de escrever um livro é um pouco árduo. Você coloca a sua vida inteira em questão. Várias vezes eu não sabia se o que eu escrevi era pertinente ou totalmente irrelevante. Se eu entro em muitos detalhes ou não. Quanto da minha vida, quanto do meu interior eu quero colocar no livro. Quanto também serve para os outros. Saber sobre a minha vida muito interior. No começo, as primeiras versões do livro, eu entrava muitas vezes em pensamentos que iam muito longe. Acelerava,
e se desconectavam muito do que eu estava vivendo. E aí o trabalho da Alice e do Luiz foi importante para dizer, tá, Tamara, isso aqui está muito mais na ordem da filosofia do que dos relatos de viagem. Só que você não é filósofa. Será que não é melhor concentrar naquilo em que você é mais especialista, voltar para o concreto, ao invés de se aventurar num terreno que não é o seu? E eu não sabia qual era o tom do livro. Eu demorei muito para achar esse tom, demorei muito para achar a organização. Inicialmente ele não era tão cronológico. Eu fazia muitas idas e vindas entre a preparação e o inverno. Depois a gente foi reorganizando os capítulos para ficar mais claro, porque eu percebia que se eu mudava muito a ordem, eles não lembravam do que eu já tinha descrito e perdia o fio. Então foi por isso um trabalho de 3 anos para escrever esse livro. O que você faz com o tédio? Eu desfruto. Ensina pra gente, então. Nossa, eu acho que esses momentos sem nada para fazer foram momentos onde eu ousava fazer coisas que aqui na Terra eu nunca teria ousado fazer, tipo tocar violão. Eu não sei tocar violão, mas eu levei um violão no barco, porque eu pensei, bom, não usa energia elétrica, é um instrumento musical, não sei como toca, mas eu vou descobrir. Aí eu fiz, assim, 3 meses de aula de violão antes de ir. Então, basicamente, eu sabia tocar Velha Infância e Vilarejo. E aí eu fui para lá com esses poucos acordes, acho que dá 5 no total. E eu não imaginei que eu ia passar tantas horas tocando violão. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Eu imagino que você fique assim, de saco cheio de muita coisa, mas você ficou com o saco cheio de você mesma em algum momento? Não. Não. Olha aí. Eu gosto de estar comigo, assim, acho que mesmo quando eu estou agora na cidade, tem as palestras para fazer, às vezes tem os lançamentos de livro, que é muita gente, num curto espaço de tempo, você não consegue aprofundar as relações com cada leitor, embora dá vontade, porque ele sempre tem muito a dizer. Tem gente que tatua a sardinha no braço, tem gente que tatua os desenhos que eu fiz, frases, e eu fico, uau, eu quero saber, né, o que essa pessoa viveu para ter tanto em comum comigo. Mas é muito intenso, e aí eu sinto que eu preciso, às vezes, sair e ficar um pouco comigo. Tem várias ocasiões, assim, que... Bom, agora eu vou me revelar. Eu vou no banheiro, abaixo a tampa da privada e fico lá sentada, assim, uns 10 minutos. Tipo, só ficando um pouco sozinha, onde ninguém vai vir falar comigo, porque eu preciso organizar um pouco os meus pensamentos. Tem uma coisa legal sobre os seus leitores e essa viagem, que é a forma que você encontrou para financiar a viagem. Da onde que vieram esses recursos? Uma parte deles. Foi vindo em etapas, né? Inicialmente foram os livros. Foi o livro Nós, que financiou a Sardinha 2, graças aos leitores. Depois foram as palestras também. E eu adoro fazer isso porque muitas vezes a pessoa que me chama para dar palestra, ela acompanhou a viagem. Sim. E isso me permite entrar em universos muito diferentes do mundo dos outros. Sim, claro. Cada um é um mundinho, com seus códigos e valores. E mais tarde foram os patrocinadores. E isso, claro, me deu a chance de, ao voltar, ter mais tempo para escrever, ter mais recursos para contar melhor essa história, comprar equipamentos melhores para fazer as imagens. Elas querem falar com você ainda. Olha aqui, Márcia Arnaldo. Se não fosse de barco, você viajaria de quê? A pé. Acho que eu adoro andar. Eu acho que andar, para mim, não é mais fonte de felicidade. Para mim, caminhar é a felicidade. Aonde que você quer chegar?
eu gosto da ideia de chegar sempre no ponto de partida, só que diferente. E a Sardinha 2 vai junto? Acho que sim. Os barcos, eles são objetos que devem servir a programas. Acho que o objeto não é um fim, né? A gente não deve buscar os objetos como fim, nem os lugares como fim. Acho que eles são só caminhos para a gente chegar num outro lugar que só existe dentro da gente. Acho que essa é a graça, né? Eu vejo muitos amigos, até da minha idade, que se preocupam muito em acumular pertences, ou alcançar posições dentro de empresas. Sim. Mas o que eu sinto é que a graça dos objetos é o processo de aprendizagem e as transformações que a gente vive até chegar nesses outros lugares. As coisas são só artifícios, são só pretextos para essa travessia interna. Tamara, eu vou te dar a segunda chance. Tamara Klink, o que é a vida? Tem que pensar um pouco, vamos lá. Mas sabe que eu fiquei pensando muito nessa pergunta quando eu estava lá? É mesmo? Sim, no gelo. E para mim a resposta que eu tive quando eu estava lá, que eu fiquei pensando, nossa, eu devia ter respondido isso para o Marcelo, era que a vida é uma palavra curta. E aí depois eu pensei um pouco mais e cheguei à conclusão que a última letra dessa palavra, vida, é a primeira do alfabeto. Que para mim essa era a graça, né? De a gente chegar no final e descobrir o sentido do ponto de partida. Tamara, quanta coisa, meu amor. Às vezes você cavuca um pouco, viu? Eu cavuco. Eu não. Você que ficou escondendo coisa aí dessa vez. Se tá escondendo, é porque tem. E ela tá com muita pressa para voltar para lá. Tô achando que ela vai encontrar raposas e outras coisas. Tô acertando? Eu tô acertando. Meu Deus! É melhor terminar. É melhor despedir, pessoal. Vocês aí que estão no Polo Norte, ela vai chegar daqui a pouco, viu? Fiquem tranquilos.